Bom, Mariana, prazer te ter aqui. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto difícil, né? Sim, a litose. Gente, como é complicado, porque eu acho que a pessoa que tem mau hálito deve sofrer muito. Sim. Quando percebe, né, que tem. E as pessoas em volta também isso gera um constrangimento que às vezes as pessoas querem ajudar e não sabem como. E tu é especialista nesse assunto. O que tu pode nos contar sobre esse problema e como resolvê-lo? Sim, então, em primeiro lugar, eu sou periodontista, então eu trato da gengiva. Então, a doença periodontal, uma das causas, é a mais comum. Os pacientes que têm halitose, o mau hálito, a maioria não se dão conta ou não sabem, então é o que fica mais complicado. A doença, o mau hálito, na verdade, está relacionado com fatores bucais, fatores respiratórios, fatores sistêmicos, por exemplo, um paciente diabético, um paciente que tem uma doença hepática ou renal, acaba tendo também a litose, a hipoglicemia, quando a gente fica muitas horas sem comer. Então, acaba também gerando um mau hálito. Tem várias causas, né? Nossa, tem muitas possibilidades. Isso, tem muitas possibilidades. Então, o que tem que ser identificado quando o paciente chega no consultório, qual é a causa? E a gente vai tirando, né? Faz um exame bucal. 90% dos casos, a origem é da boca. Ou de doença periodontal, que é a doença que acomete a gengiva, a periodontite e a gengivite. Ou uma cárie embaixo de uma prótese, de uma restauração também dá mau hálito. Sim, a primeira coisa, na verdade, a se fazer é consultar um especialista, um dentista especialista, para, no mínimo, descartar essas hipóteses, se for o caso, ou já resolvê-las. Sim, outro fator muito comum é a língua. A gente cria uma placa por diversos fatores na língua. Essa placa que a gente chama de saburra lingual. É importante raspar a língua, é importante escovar a língua para, né, não ter halitose. A saburra é o que é mais comum sem ser a doença periodontal, dá um hálito ruim. Isso é super fácil de resolver, na verdade. Escovar a língua, raspar. Né? A pessoa que tem náusea tem alguns manejos, né, para conseguir bochechar água fria. Mas náusea colocar... por quê? Porque tá botando Porque tem que colocar a língua para fora. E aí dá aquela sensação... Vem para fora e raspar. Então, tem pessoas que quando chegam mais perto, né, da garganta, sentem sentem um mau hálito. Sim, então, mas a halitose... Aquela texturinha que tem atrás da escova de dente, ela não tá ali por acaso. É pra isso, não é? Sim, mas eu acho que é mais eficaz a própria escova ou o raspador. Eu indico bastante o raspador. O raspador mesmo. O raspador. E tem outras causas também, alguns medicamentos podem dar halitose. Então, é muito importante. Primeira coisa, alguém te falou que tu tem halitose ou tu tens a dúvida, procurar um profissional. Tem vários exames que a gente pode medir grau de halitose e se há ou não halitose. E tem a halitose, por exemplo, que é só de manhã, que passou a noite inteira, né? Respirador bucal, que respira pela boca, tem mais chance durante a noite, vai acordar com um bafinho. Sim, na verdade. Agora uma pergunta, todo mundo acorda com um bafinho? Sim, né? Eu acho que o ideal mas o cheirinho ruim, né, da boca de manhã é resolvido com uma escovação, sim, com o raspar da língua, enfim. tomar água, alimentação, é muito importante. Isso é muito, muito importante. Pois é, a hidratação, né, o tomar bastante líquidos auxilia? Auxilia. Hidratação, não passar muitas horas sem comer, também tem a questão gástrica, refluxo. Paciente que respira pela boca ou que tem refluxo, às vezes usa um aparelhinho para ronco, que a boca fica aberta, vai ficar mais seco, vai formar mais saburra lingual, né? Então, com certeza. Eu fiquei pensando, não sei se tu sabe, se faz parte do teu escopo de trabalho, mas para esses alimentos que acabam nos deixando com um hálito muito forte, por exemplo, cebola. Cebola, alho. Tem como resolver isso? Assim, eu vejo que as pessoas às vezes comem cebola e alho durante a semana e vão para uma reunião. Sim, pois é. Tem estudos que mostram o alho e a cebola às vezes fica 16 horas no organismo. Então, pelo sangue, causa um mau hálito. E não tem o que fazer. Não. Tomar bastante líquido, né? Maçã, comer uma maçã, um chicletezinho. Maçã ajuda.
Sim, Sabe que sim. manjericão, às vezes, me disseram que funciona também. Sim. O ideal é manejar na Ideal é quantidade de alho e não comer cebola. cebola e alho antes de reuniões importantes de trabalho durante a semana. Bom, mas além disso, assim, brincadeiras à parte, né? Sim. No próprio consultório, a gente vê, além desses cuidados diários que tu falaste, para casos mais graves, porque tu mencionaste ali, pode ter níveis, né, de halitose. Sim. O que se faz daí? Bom, a primeira coisa é se fazer, o primeiro profissional a se procurar é o cirurgião dentista, de preferência um periodontista. Avaliar saúde da gengiva, se tem gengivite, se tem periodontite, se tem cáries. Cárie, né? Também, hein? Cárie, claro, a cárie embaixo de restaurações ou até embaixo de próteses vai ficar bactérias, que o que dá um mau cheiro ali, bactérias, e dá um cheirinho ruim, bem ruim. Não, e aparentemente, pelo que tu está mencionando, são até procedimentos fáceis de se resolver uma vez identificados. Sim, e também tem a questão da garganta, das amígdalas. Tem amígdalas que sofreram diversas, pacientes que sofreram muitas amidalites, vão ficar com a amígdala mais esburacadinha, vai formar os casos que são uma placa como a saburra lingual com um cheirinho ruim. Então, às vezes a pessoa gospe uma pedrinha amarela, não sabe o que é. Daí seria com o otorrino. O dentista, obviamente, tem a capacidade de olhar a garganta, olhar as amígdalas, ver se apresenta, né, os casos. E aí encaminha. Encaminha, no meu ponto de vista, só tirando as amígdalas para esses pacientes que têm o tratamento mais eficaz. Aí já abre um outro leque de investigação que teria que realmente ir de especialista em especialista, que aí pode ser alguma questão gástrica. Como tu mencionaste. Bom, e nos cuidados diários que a gente estava conversando ali antes, eles acabam sendo também super importantes para evitar isso, né? Sim. E não só a litose, mas também para manter a saúde bucal como um todo. Então, a escovação, escovar em sequência. Isso é muito importante. Não escovar aleatório, ter uma ordem, uma sequência, todos os dentes, por exemplo, superiores na frente, aonde morde, por dentro, a mesma coisa embaixo, para não esquecer nenhuma área. Caprichar no fio ou na escovinha interdental, a limpeza entre os dentes é muito importante. Visitas periódicas ao dentista para fazer uma limpeza, tirar o tártaro, porque o tártaro não sai na escovação, o cálculo dental. E são esses os cuidados, né? E tu vê, é uma coisa que a pessoa realmente tem que se organizar para fazer. O fio dental, na verdade, passar todo dia é um saco, mas tem que passar, né? Tem que passar. 3 vezes por dia? É um hábito, depois que pega, Ou dá para ser uma vez por dia? Dá para ser uma vez por dia, então com certeza. É melhor uma vez por dia do que não passar, né? E para crianças? Também. Quanto mais cedo começar com o hábito de passar o fio dental, melhor é. Porque assim como tomar banho, como escovar os dentes, o fio dental é um hábito que quanto mais cedo, mais fácil vai ser para a pessoa. Então, já começar com as crianças, né, pequenas, a mãe passando após a escovação. E quando a criança já tiver uma coordenação motora, né, já deixar, mesmo que passe errado, colocar o hábito do fio é muito importante. Neste momento, tem uma série de mães pensando: se eu conseguir fazer meu filho escovar os dentes antes de dormir, já está lindo. Não, mas a gente tenta passar o fio dental. É o ideal. Vamos até o fim. É o ideal. Insistência é tudo. Agora, aqueles enxaguantes bucais que a gente tem, que tem para comprar no super, enfim, eles funcionam? Funcionam, tem que tomar muito cuidado, porque o enxaguante dá aquela sensação de frescor, de que tu já escovasse bem os dentes. E às vezes tu vai ali e faz um enxaguante quando vê esqueceu de escovar. Eu não recomendo a todos os pacientes. Tem pacientes, né, claro, pós-cirúrgico, pacientes que estão com uma doença periodontal ativa e dificuldade de escovação, eu recomendo. Tem bochechos específicos, né, como periogárdeo, Onoplaque, que são bochechos com clorexidina, que é o padrão ouro, eles funcionam muito bem, pigmentam os dentes, muitos bochechos acabam pigmentando. Então, é um auxílio, ajuda bastante, né, na questão
da limpeza geral da boca, da língua, das bochechas. Mas eles podem ter também um efeito colateral, que é exatamente a pigmentação do Eu recomendo colutórios bucais, bochechas sem álcool, porque o uso do álcool diariamente é prejudicial, machuca a mucosa. E é interessante usar se tu tens uma escovação muito boa, se tu usas o fio como coadjuvante, é interessante usar. E na verdade, né, Mariana, também depois de uma análise de um profissional, então sabendo, tu indicando, não, esse aqui, usa esse especificamente, já são outros 500, mas ficar experimentando, eu mesmo já usei uma época, fiquei com os dentes bem amarelos. Certo, não tem a questão da pigmentação, para mim todo bochecho bom acaba pigmentando um pouquinho. Então a gente tem que ir, de vez em quando, né? O dia que para um encontro, faz um bochechinho, vai sair com o marido para jantar, né? Então. Sim, assim, com aquele equilíbrio que, aliás, deveria servir para todas as coisas da vida. Todas as coisas da vida, é verdade. Bom, então tá. E a última coisa, sabe se está dentro do trabalho do dentista? Sugerir uma forma delicada de falar para alguém que tem halitose? Olha, é difícil, mas é importante, porque a maioria das pessoas que tem halitose não sabe. E tem pessoas que acham que tem halitose e não tem. Então, não adianta fazer o bafinho, não funciona. Não dá para saber se tá com mau hálito fazendo assim. Então, um jeitinho não tem que falar a verdade. Olha, tô sentindo um cheirinho ruim, tô te falando porque eu sou tua amiga. É complicado, a pessoa pode se ofender ou não. Até a Sociedade Brasileira de Halitose tem no próprio website um link para as pessoas mandarem. Tu coloca ali o e-mail da pessoa e eles vão mandar no e-mail né, explicando que alguém, que não vai dizer nome. Um e-mail anônimo com muito carinho. Explicando com muito cuidado. Olha que interessante. A Sociedade Brasileira de Halitose tem um link. Fica realmente constrangido. Então, na sociedade, no link, a Sociedade Brasileira de Halitose tem. Então, tu coloca o e-mail da pessoa e ela vai receber um e-mail que alguém identificou que ela tem mau hálito. Gente. Olha, tem até dica para quem convive com alguém que tem halitose, como informar de uma forma anônima quando não estiver se sentindo à vontade. E sim, procure um especialista quando você tiver dúvida se está com bafinho, assim, né? Não custa nada. A gente vai para o intervalo e já volta, não sai daí.